Olá, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a parte 1 do vídeo de produção de vasinhos de suculenta. Vamos fazer em 3 partes. Hoje vai ser a primeira, a segunda, que vai ser a montagem da textura dos tijolinhos, e a terceira, que é a pintura e o plantio da suculenta. Então vamos ver o material que a gente vai usar aqui hoje. Bom, vamos lá então. Aqui é a forma em si, né, que vai ter o formato do vasinho. Esse é o miolo de dentro, né? E o pauzinho, né? Ele tem esses daqui, qual a gente se adaptar melhor. Eu sempre geralmente prefiro um mais fino, um médio e um mais grosso. Isso aqui é a colher de pedreiro normal, né? Para misturar a massa. E um canudo para fazer o furo da drenagem. Água, né? Pra gente misturar a massa, estilo farofa. Areia fina, bem peneirada, quase quebrando esse negócio aqui. E o cimento peneirado também, bem fininho. Então, aqui é o recipiente, que é um carrinho estragado, né, que eu estou usando para misturar. Eu jogo um pouco d'água para a areia já ir misturando, né, com a água, com a umidade. Então, a parte aqui da massa, eu vou fazer 2 por 1. 2 partes de areia. Para uma de cimento. Simples, isso aqui é simples. Tem gente que faz com 3 até 4, né? Dá para fazer também, porém eu prefiro fazer com 2, que fica bem mais resistente, aguenta muito mais tempo. Mas também dá para fazer com 3 até 4. Vou fazer aqui mais 2. E esse é o traço da massa. Agora é mão na massa. Mistura bem antes de colocar água. Lembrando você que essa massa em si, com areia fina, ela é para fazer vasinho pequeno com a suculenta, que a gente usa esses pauzinhos aqui, né, que ele fica melhor para na hora de desenformar. Agora, para fazer os vasos grandes, que são esses maiores aqui que a gente tem, a gente usa areia média, que ela tem que ser mais grossa para não dar retração na massa. Esses vasinhos pequenos usando a técnica que a gente vai ver na parte 2 do vídeo. Deixa bem espalhada a massa, né? Para jogar água. E a água daí sem jogar com cuidado. Joga uma quantia pouca, depende da quantidade de massa que você vai fazer. Eu aqui, como fiz pouco, vou colocar pouca água. Eu gosto de deixar a própria massa absorver um pouco da umidade antes de começar a mexer. Mas se você quiser mexer do jeito que tá, também dá. Certo? Vamos lá? Então, agora é a hora da mistura da massa. Eu gosto de fazer cortando assim para misturar bem. Para ficar bem homogêneo. Para não ter falha na mistura da areia com a água. Bom, então vamos agora para a produção dos vasinhos. Uma coisa que é importante falar, essa forma que eu estou usando, ela tem um formato ideal para esse miolo, que vai dar a espessura
uma espessura boa, para não ficar nem tão grosso e nem tão fino. Por que que eu falo isso? Aí, chegou um visitante aqui agora, né, nego? Bom, não tem problema, só para apresentar aí. Eu tô tomando aqui. Por que que eu falo isso? A espessura dele, não muito grosso e nem muito fino. Porque se você quiser vender para mercado, vender para comércio, você vai ter um vaso aqui comercial, né? Que esse aqui, ele cabe um pote para você colocar, fazer ele como cachepô. E ele tem uma espessura legal, que demora muito para se desgastar. Então vai aí da sua escolha, não que necessariamente precisa ser um desse. O que você encontrar no mercado, casa de jardim, né? E ele fica uma espessura legal. Bom, então a montagem, né? A gente coloca um pouquinho, né? Uma quantidade que vai ficar legal assim pro fundo. E com o próprio miolo, que é o copo do meio, a gente já acerta o fundo, que tem que ter uma espessura legal. Só pra gente ter uma noção, eu vou fazer o furo aqui, do tamanho que precisa ser. Tá ideal, isso aqui tá ideal, é uma espessura boa, fica bonito pra vender, né? E se você quiser vender o vasinho vazio também vai ficar bem legal, vai dar um diferencial. E você centraliza bem o miolo, né? Para deixar ele bem no meio, ficar tudo igual. Colocando a massa de todos os lados. E essa primeira pilada, assim, vamos dizer, né, que você dá, ela é mais importante, porque ela vai colar no fundo. Você vira o lado oposto que você pilou e desse lado aqui para ela ficar centralizada. Depois você vem nesse que tá faltando e nesse outro. Olha lá, se você ver, ele tá bem centralizado, né? Qualquer coisa você ajusta um pouco, olha de cima, ajusta e finaliza o processo, vamos dizer assim, de pilarização, se for dizer. Pode falar bem socado também, né? Tem que fazer bem socado, não for fazer paçoca. Você só toma cuidado para não apertar, não socar, não pilar muito. Porque senão na hora de desenformar, dependendo do vasinho, né, que você usar, se ele dilatar, ele não vai soltar fácil. Esse aqui, como é um vasinho grosso, ele não dilata muito. Então eu posso socar bem, que vai ser fácil de soltar se a massa estiver no ponto legal, se ela não estiver muito molhada. E agora é só fazer a mesma coisa no restante. Se você não tiver um carrinho assim, né, que nem eu estou usando esse carrinho de mão, você pode pegar um caixote e colocar um caixote em cima, por exemplo, de uma caixa dessa assim de vasilhame, para ficar numa altura boa, para você deixar a massa e já trabalhar com a massa no mesmo lugar que você está com o molde, para ficar fácil para você trabalhar. Bom, então aqui eu já soquei até o fim, né, até a boca, não tem mais o que fazer. A gente só vai nivelar agora, que é fazer essa parte do acabamento na boca lá. A gente desempena com a madeira, se faltar um pouco a gente coloca, para ficar bem nivelado, bem certinho, um vasinho padrão. Tá finalizado a parte do
nivelamento. E o que eu esqueci de falar também que precisa? É uma esponja pouco úmida, para a gente dar o acabamento aqui antes de tirar o miolo, para ficar bem fininho, bem lisinho, bem legal. Se você quiser vender ele natural, vai ficar uma coisa bem diferenciada para você vender em loja, para você vender em supermercado, vender no varejo também. E a parte de tirar agora que é o segredo. Tem que tirar com muito cuidado. Pega no vaso, que é a forma, e no miolo desse jeito, com muito cuidado. Você vai virar para cá bem de leve, os dois no sentido contrário. Já soltou. Solta para o outro lado também. Esse aqui ele soltou muito fácil mesmo. Mas pode acontecer de ter uma dificuldade na hora de soltar. Por isso que é bom escolher bem o molde, a forma e o miolo de dentro. Esse aqui ele solta muito fácil, porque ele já está bem usado, né? Olha lá, ele está bem usado, já está bem lixado, né? Então ele solta mais fácil por conta disso também. No começo ele soltava mais difícil. Então eu tive que lixar bem, dar um acabamento, dar um desbaste. Que daí quanto mais esse formato cônico, né, afunilado, que seja, ele é melhor para soltar. E por dentro como ficou, acabamento bem legal, sem retração, sem nenhuma emenda, sem nenhuma trinca. E agora é só fazer o furo de novo, né? Bem centralizado. Tira com muito cuidado para não estragar e tá feito. Tá feito praticamente, pronto. Agora é só a parte de desenformar. Vou fazer assim, agachado mesmo, né? Num balde, e eu coloco a areia assim, sem medo mesmo. Se você quiser colocar com um potinho ou com a mão, talvez com a mão, para quem está começando, seria até melhor. E daí você direciona melhor, não tem problema, você pode jogar do jeito que for. O ideal é a areia tá um pouquinho úmida, pouca coisa, para ela compactar melhor, né? Você aperta de leve aqui no meio, joga mais um pouquinho, dá uma nivelada com aquela madeirinha que a gente já viu. Bem com cuidado, né? Não precisa tirar muito. Dá uma leve apertada. Aí você vem com um pedaço de jornal, né? Para auxiliar na hora de você virar. Coloca bem centralizado. Pega nas pontas, segura aqui com um dedo, segura com o outro. E pega desse jeito, para você virar com facilidade. Segurando assim, ó, desse lado e desse lado. Segura aqui bem de leve, né? O jornal vai ajudar para não ceder a areia. Daí é só virar. Virou, não tem perigo, vai deixar assim até a hora de desenformar, né? A hora de secar, quero dizer. E para soltar aqui, você vai segurar assim com uma mão, né? No caso a sua mão melhor seria essa. No caso que eu sou destro, eu uso ela para bater no fundo, bem de leve, assim. Pausou? E a gente bate bem de leve até soltar. Como ele é bem pilado, bem socado mesmo, às vezes ele pode demorar para soltar, mas com calma a gente consegue soltar ele. E tira com muita calma, muita leveza. E aí tá feito. Acabamento perfeito.
Bom, aqui tá finalizada a parte da fabricação dos vasinhos, né? Todos aqui com um bom acabamento, né? E depois a gente vai vir com a parte da textura.